Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa área 4, né, começando agora com o assunto de inflação. Então, sem mais delongas, né, já é um assunto que vocês já ouviram falar, obviamente, né, então vamos começar então. O processo inflacionário, né, de uma economia, ele pode ser entendido pela elevação generalizada dos preços dos vários bens e serviços, né. Como assim? Quando a gente fala de inflação, né, de um país, a gente está falando da média, digamos assim, de uma série de preços. Preços de alimentos, preços de produtos de limpeza, preços de serviços, né? Eletrodomésticos, eletrônicos, preços da parte industrial, né? Automobilística. Então é uma média de tudo da economia, certo? De energia elétrica, de gás, de combustível. E aí você pega todos esses preços, faz uma grande tabela e vai comparando mês a mês como que esses preços estão variando, tá? Então é uma grande média, tá? Existem vários índices. Os mais conhecidos são, você já deve ter ouvido falar, é o IGP, tá? Vou colocar só aqui os três mais famosos, tá? Deixa eu botar minha caneta aqui. É o IGP, que é o Índice Geral de Preços, tá? Esse aqui, no geral, é mais ligado a contratos de aluguéis, tá? Então, às vezes no contrato do aluguel tá, todo ano você vai ser reajustado pelo IGP, tá? Tem o IN, INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, tá? O INPC também ele pode também ser usado em algum tipo de contrato ou com reajuste, né, salarial, né? Você vai receber sempre o índice, o INPC, por exemplo, né? O seu reajuste lá que é a inflação, né? Esse índice. E tem esse que é mais amplo, né, que é o Índice Nacional de Preço Amplo, tá? O INP, o IPCA, na verdade, né? Desculpa. Aqui é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, tá? O IPCA. Então, eu tenho o INPC e o IPCA, tá? Todos esses são índices, então, como eu falei, são tabelas, tá? No geral, a gente usa esse mais o IPCA, que é o mais amplo, digamos assim, não é tão específico, né, para determinado tipo de segmento. E como eu falei para vocês, a gente vai então faz uma grande tabela. Claro, isso é uma média, tá, gente? Cada um de vocês, cada pessoa tem uma inflação, digamos assim, diferente, porque consome produtos diferentes, né? Pensa lá numa pessoa que consome muito combustível por algum motivo, né? Seja um motorista de Uber, por exemplo. Para ele, o peso do combustível é muito maior que o meu, ou de outras pessoas que não têm carro, por exemplo. Ou uma pessoa que tem filho pequeno, então, quer dizer, os produtos de para crianças, né, para bebês, né, vai sofrer uma inflação diferente da minha que não consumo e assim vai, entendeu? Então cada um de vocês, obviamente, tem uma inflação. Mas fica muito complicado a gente poder fazer uma tabela, ver tudo que eu consumo no mês, comparar mês a mês, né? Fica meio assim inviabilizado, né? Então a gente pega uma média, tá? Da inflação do período. Deu para entender então aqui? Esses são os índices, então, para a gente medir essa inflação como é que tá? Principalmente, né, alimentos, serviços, combustível, como eu falei, etc. Tá bom? Vamos direto aqui já para um exemplo. Claro, você só fazendo uma abrindo um parênteses aqui. Vocês vieram de uma geração, né, que praticamente pós 94, acredito que a maioria de vocês nasceu depois de 94, vocês praticamente não vivenciaram, né, a inflação galopante, né, que tinha no país, né? E, obviamente o processo inflacionário ele empobrece mais um país, né, gente, no sentido que aumenta as desigualdades, né? Porque o processo inflacionário também está um pouco relacionado com quando a inflação está muito alta, se vocês observarem, a taxa de juros da economia, que é a taxa Selic, também vai estar meio alta. E isso, obviamente, ela acaba beneficiando aqueles que têm dinheiro no banco, né? Aqueles investidores. Então acaba dando uma gama mais grande a diferença ainda, né? A desigualdade, né? Porque além da inflação ser alta, claro, atinge a todos, mas aqueles que têm dinheiro guardado, né? Que tem dinheiro aplicado, os investidores vão conseguir de alguma maneira, entre aspas, né, tentar pelo menos não sofrer tanto com o processo inflacionário.
Diferente das pessoas com menos poder aquisitivo, que vão sofrer muito mais no sentido que, além de não terem, né, um dinheiro guardado, vamos dizer assim, investido, gastam muito com alimentos, né, e quase sempre esses índices inflacionários eles atuam direto nessas cadeias básicas, né, de alimentos, serviços essenciais, né, e aí acaba prejudicando mais as pessoas de menos poder aquisitivo. Tá? Então o investidor aplicou 100 mil, né, e obteve ao final de um ano rendimentos de 12 mil. Sabe-se que no período de aplicação a inflação atingiu 5,6. Qual é o retorno real? Isso é uma coisa também que a gente tem que cuidar aqui nos investimentos. Tá? Sempre eu tenho que descontar a inflação do período, entre aspas. Tá? Eu sempre tenho que pensar num retorno real. Sempre quando eu falar assim, retorno real é porque eu tenho que levar em consideração a inflação desse período. Porque a inflação ela reduziu o meu poder de compra. Né? Então é nesse sentido que você sempre tem que pensar. Tá? O lucro real, coloquei aqui, ele é obtido após contabilizar os efeitos da inflação sobre o rendimento. É isso que eu falei. Então, quer dizer, o lucro real de você é sempre, depois que você pegar seu rendimento, tem que descontar os efeitos da inflação. Tá? Esse vai ser o lucro real. Então vamos colocar assim. Bom, e o que vai ser o capital corrigido então, né? Então primeiro, para te conseguir esse retorno real que ele quer, você primeiro vai ter que calcular o capital corrigido. O que é o capital corrigido? Primeiro corrige esse teu valor pela inflação, tá? Depois, o que você vai precisar? Você tem que pegar o seu rendimento, né? Descontar a inflação e dividir por esse capital corrigido. E esse vai ser o retorno real. Então, para deixar claro aqui, né? Primeiro, o que é o capital corrigido? O capital corrigido é o montante. Você vai pegar lá o seu capital inicial. Então, para achar o retorno real, você precisa primeiro fazer a formulinha básica, né, de montante. Certo? No caso específico ali, ele tinha 100 mil investido. Essa taxa aí aqui vai ser a taxa de inflação, tá? Então esse capital corrigido é corrigido pela inflação, tá, gente? Se quiser botar aqui capital corrigido pela inflação no período, tá? Como ele tem a inflação do período ali, né? Então, só para deixar claro, isso aqui é a taxa de inflação, né? Ou inflação acumulada, vou botar assim. Tá? É a inflação do período. Se quiserem chamar de a inflação acumulada, também pode, tá? Então, no nosso caso específico, só lembrando, ó, ele tinha 100 mil, a inflação do período foi 5,6. Então, vai ser 1 mais por um ano, né? Essa inflação aqui foi por um ano. Foi a inflação do período. Quanto vai dar isso? Vamos pegar nossa HP aqui. Vamos pegar na calculadora. Então vai ser 100 mil. Opa, tem que ligar, né? 100 mil vezes, parênteses. Já vou somar direto ali. 1,056. Nem precisa, né? Elevado a 1. É isso aí mesmo. Então vai dar 105.600. Tá? 105 mil. Isso seria o capital corrigido pela inflação, tá? É o capital, aquele 100 mil corrigido por essa inflação desse período. Então, gente, o retorno real dele, tá? O retorno real vai ser o quê? O retorno real vai ser sempre assim, ó. Tu tem que pegar o rendimento que tu teve, que é os juros, né? É o rendimento que tu teve. É o rendimento menos a inflação do período, tá? É o rendimento menos o capital, né, aplicado com a inflação dividido pelo capital corrigido. Essa é a maneira correta, né, de você capital corrigido. Certo? Deixa eu botar para baixo esse exemplo aqui. A gente tem mais espaço para trabalhar. Só botei mais para baixo ali o exemplo. Então aqui que vai ser o rendimento? O rendimento é os juros, né, gente? Quanto que teve de juros ali? Foi 12 mil, tá? Ele aplicou 100 mil reais. E ao final do ano ele ganhou 12 mil de rendimento, de juros.
Foi como se ligasse 12% nessa aplicação que ele fez, né? Seja lá no que. Tá? Isso aqui é o que ele ganhou lá de rendimento, certo? Quanto que foi a inflação? Quando é que a inflação aqui é como se eu vou pegar aquele valor que eu tinha, os 100 mil, e aplicar a taxa de inflação, né? Que é o 5 ponto. Então a inflação vai ser o que? A inflação é simplesmente o que? É os 100 mil que ele tinha. Quanto que teve de inflação aqui? 100 mil aplicado, né, em 0,056. Essa foi a inflação do período, né? Por um ano. Né, gente? Vai dar 5.600, né? 5.600. Faz sentido? Essa foi a inflação. Certo? E tu vai dividir pelo capital corrigido, que é o montante. Tá? O montante corrigido pela inflação. E o capital corrigido é como se fosse o montante. Já calculou ali, né? O capital corrigido foi de 105.600, né? Então tá, é só isso. 105.600. Deu para entender aqui? Então no final das contas, né? Quanto que vai ser o meu retorno real? Vai ser o meu rendimento. Isso faz sentido para vocês. Eu vou pegar os 12 mil, descontar da inflação do período, que foi 5.600, e vou dividir pelo capital corrigido pela inflação também, que é os 105 mil. Essa é a conta que tem que ser feita, então, para te obter o retorno real. Tá? Vou botar aqui embaixo, tá? Então, o retorno real vai dar quanto? Retorno. Então, ele teve 12 mil de juros de rendimento. A inflação do período, né, sobre o capital inicial foi de 5.600, né, porque a inflação foi de 5,6. E eu tenho que dividir pelo montante, tá? Aquele 100 mil corrigido pela inflação. Ok? Vamos multiplicar por 100. O retorno real foi de 6,06. Esse foi o retorno real, da porcento, né? Vou botar assim, 6,060%. E esse foi o retorno real dele nessa aplicação, tá? Então, em um ano, né? Para um ano, não é 12%. Claro, né? Só pode ter achado, ele investiu 100 mil, ganhou 12 mil. Então teve um rendimento de 12 mil, ganhou 12%, não tem nada a ver. Tu tem que descontar ainda a inflação do período, mas não é só descontar. Tem que pegar esse teu lucro real e dividir pelo capital corrigido. Tá? Quanto seria o lucro real dele ali? O lucro real é pegar 12 mil menos 5.600. Tá? Faz sentido? Seria 6.400, né? O lucro real dele. Se você quiser colocar aqui, o lucro real, que é isso aqui, né? O lucro real foi 12 mil menos 5.600, que foi a inflação do período, ou seja, 6.400. Só que esses 6.400 tu não pode avaliar sobre os 100 mil, porque tem que corrigir também os 100 mil, entendeu? Foi exatamente isso que eu fiz, né? Essa parte aqui do numerador é o lucro real, que é o 6.400 aqui, né? Dividido pelo capital corrigido. Tranquilo? Então o retorno real foi de 6,060. Se quiserem colocar aqui, só para entenderem, ó. Então aqui, ó, o lucro real está no numerador aqui, ó. Tá? Vamos botar de outra cor, né? Peraí. Uma outra cor aqui. Então essa partezinha aqui, ó, o numerador, tá? Isso quer dizer, isso aqui é o lucro. Isso aqui é o lucro real. Tá? Se vocês quiserem ainda ser mais preciso, pode acontecer também de você querer descontar também o próprio imposto de renda.
né, e outras taxas que você teria. Aí seria o lucro real líquido, né? Além de descontar a inflação, poderia descontar ainda as taxas, né, que eu obtive, né? Taxa de administração, taxa de TED, taxa de etc, etc, né? E mais o imposto de renda, né? Então, e aí seria o retorno líquido real, vamos dizer assim, tá? Se quiser ser mais ainda rigoroso, né? Mas aí tem que tomar bastante cuidado com essas com essa ideia de descontar a inflação e também, né, se quiser descontar o imposto de renda e as taxas, tá bom? Para te ter realmente a clareza, né, de quanto mesmo que você vai embolsar. Perfeito? Para finalizar aqui então, uma pessoa adquiriu um imóvel por 60 mil, tá? Em certa data, não sei quando, e 2 anos depois ela vendeu por. E 2 anos depois, faltou aqui, tá? 2 anos depois, deixa eu só completar aqui. E 2 anos depois, eu botei aqui. 2 anos depois, ela vendeu por 80 mil. Neste período, a pessoa teve um prejuízo ou lucro? Calcule o retorno real. Tá? Aqui, antes de eu. Tem uma outra forma, tá? Tem uma outra forma também de calcular o retorno real. Depois eu mostro aqui, mas vamos fazer isso aqui, né? Como é que seria o retorno real? Já entenderam, né? Vai ser o rendimento. Retorno real. Então, tu pega o quanto que ela ganhou nesse negócio, vamos dizer assim, né? Nesse investimento. Desconta da inflação. Divide pelo capital corrigido. É isso. Pouca gente faz isso, né? O pessoal às vezes esquece de fazer essa conta, né? A pessoa fala, comprou um imóvel, comprou um terreno, e aí ela vende, né? E acha que teve um lucro, né? Mas para ter um lucro real tem que descontar a inflação, certo? Tem que pegar o rendimento menos a inflação. Isso é o lucro real. Se tu dividir pelo capital corrigido, pela inflação, tu vai ter o retorno real, tá bem? Então, nesse caso específico, gente, qual foi o rendimento dele? Se ele comprou por 60 e vendeu por 80, obviamente o rendimento foi de 20 mil, né? Concordo? Nessa operação de compra e venda. Quanto que foi a inflação do período? A inflação do período, gente, foi 40%. Esses 40%, obviamente, vão atuar nos 60 mil, né? Então aqui seria menos a inflação, que é só fazer 60 mil, né? Vai dar 24 mil aqui, concorda? Eu vou deixar aqui só para você entender, ó. 40 sobre 100, tá? Só o numerador aqui, ó, essa parte vai dar 24 mil. Tá vendo que já o numerador vai dar negativo? Então, obviamente, o retorno real dele e o lucro não foi positivo, né? Dividido pelo capital corrigido. Divide pelo capital corrigido. Quanto é que foi o capital corrigido? Tu vai pegar aqueles 80 mil, ou 60 mil, né? Tu vai pegar os 60 mil, fazer a formulinha do montante, né? 1 mais I, que foi a inflação do período, por 2 anos, né? Entendeu aqui? Entendido? Ah não, aqui cuida que a inflação do período ela já foi o total aqui, né, gente? Já é os 2 anos, tá? Desculpa aqui. Deixa eu apagar aqui pra vocês, para aí. Tá? Cuida aqui uma coisa aqui, ó. Aqui tá certo, eu digo aqui. Aqui não tem esse doisinho, tá? Porque a inflação do período já foi 40%, tá? O 40% foi nesses 2 anos, eu quero dizer. Então aqui é só o capital corrigido mesmo pela inflação. Só o numerador aqui. Concorda que vai ficar negativo? Então já dá pra ver que é um prejuízo que ele teve, né? Faz sentido pra vocês? E aqui quanto é que vai dar? 1.40 vezes 60. 84, né? 84 mil aqui. Certo? Tá, quem não quiser fazer de cabeça faz aqui, ó. Tá, faz sentido? Então faz 4 mil, divide pela resposta. Olha lá, ó. Negativo, né? Então vai dar menos, já vou multiplicar por 100, deixa eu dar percentual. Olha lá, menos 4.46. 4,76. Menos 4, 76,2, né?
762. Tá vendo? Então ele teve, gente, um prejuízo, né? Um retorno real dele negativo nesse negócio, porque a inflação foi muito alta, né, nesse período. Claro aqui para vocês? Então, para finalizar a aula aqui, né, tem uma outra forma de calcular o retorno real, que é o seguinte. Se vocês quiserem também uma outra maneira de calcular o retorno real, é a seguinte. Um análogo, tá? É análogo. Você pode fazer o quê? Pega o valor de venda, só divide o valor de venda pelo valor de compra corrigido pela inflação, né? O valor de compra. Vou botar corrigido aqui e fica claro para vocês que o corrigido é pela inflação, né? Menos 1. Naquele caso específico lá, era só fazer 80 mil. Foi o valor de venda, né, na data da venda. O valor corrigido foi 84 mil, né, que é os 60 mil aplicado a 60% menos 1. Vai chegar na mesma resposta. Ó, se fizer 80 mil, dividir, faz sentido para vocês isso? Dividido por 84 mil, menos 1. Olha lá, ó. Eu vou multiplicar por 100. Menos 4,762. Menos 4,762. Então é isso, ele teve então um prejuízo, né? Não teve lucro e teve um retorno real negativo. Então por hoje está excelente a aula, tá? Vamos parar por aqui. A gente se vê então na próxima aula. Um grande abraço para vocês.